Você conhece o sangue da aspersão? Parte 02, dia 6/5/2024. Por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível para ele mentir, ele nos deu forte consolo e boa esperança pela graça. Mesmo para todos nós que buscamos refúgio no Senhor Jesus, somos felizes por viver sob o pacto da graça, o pacto da promessa. Então vem a última coisa de todas, mencionada por último. Como terei que mostrar a você para um propósito? Chegamos ao sangue da aspersão. Naquele primeiro dia no Sinai, nenhum sangue de aspersão foi apresentado, mas depois foi usado por ordem divina para ratificar a aliança nacional que as tribos fizeram com Jeová ao pé da colina. Dessa aliança o Senhor diz que minha aliança eles quebraram, embora eu fosse um marido para eles. Ele nunca quebrou sua aliança, mas eles frearam, pois eles falharam em manter aquela condição de obediência sem a qual uma aliança fundada em obras cai por terra. Chegamos ao sangue da aspersão, que caiu sobre uma aliança que nunca será quebrada, pois o Senhor o fez durar, embora as rochas e colinas se movam. Isso é chamado pelo Espírito Santo de melhor convênio, o qual foi estabelecido sobre melhores promessas. Chegamos ao pacto da graça, a Jesus, o mediador dele, e ao seu sangue, que é o selo dele. Sobre este último, vamos falar neste momento. O sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vou precisar ocupar todo o tempo que considero apenas o primeiro tópico do meu discurso. O que é isso? O sangue da aspersão. Será nosso dever depois considerar onde estamos? Chegamos a este sangue. E em terceiro lugar, para lembrar o que então, cuidado, não rejeiteis ao que fala. Primeiro, o que é? O que é esse sangue de aspersão? Em poucas palavras, o sangue da aspersão representa as dores, os sofrimentos, a humilhação e a morte do Senhor Jesus Cristo, que ele suportou em nome do homem culpado. Quando falamos do sangue, não apenas queremos ser entendidos como referindo-nos à única ou principalmente ao sangue material literal que brotou das chagas de Jesus. Acreditamos no fato literal de ele derramar seu sangue. Mas quando falamos de sua cruz e sangue, queremos dizer aqueles sofrimentos e aquela morte de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual ele engrandeceu a lei de Deus. Queremos dizer o que Isaías pretendia quando disse: ele fará de sua alma uma oferta pelo pecado. Queremos dizer todas as dores que Jesus suportou vicariamente em nosso nome no Getsemane, Gábata e Gólgota, e especialmente a entrega de sua vida à árvore do desprezo e da condenação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sem derramamento de sangue não há remissão, e o derramamento de sangue pretendido é a morte de Jesus, o Filho de Deus. Lembre-se de que seus sofrimentos e morte não foram apenas aparentes, mas verdadeiros e reais, o que envolviam um grau incalculável de dor e angústia. Redimir nossas almas custou a nosso Senhor uma grande tristeza até a morte. Custou-lhe o suor de sangue, o coração partido pela reprovação e, especialmente, a agonia de ser abandonado por seu Pai, até que ele clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Nosso mediador suportou a morte sob os piores aspectos possíveis, desprovido daqueles apoios
que em todos os outros casos de homens piedosos são proporcionados pela bondade e fidelidade de Deus. A dele não foi apenas uma morte natural, mas uma morte agravada por circunstâncias sobrenaturais, que intensificaram infinitamente sua desgraça. Isso é o que queremos dizer com o sangue de Cristo, seus sofrimentos e sua morte. Esses foram voluntariamente assumidos por Ele por puro amor a nós, e para que assim pudéssemos ser justamente salvos do castigo merecido. Não havia razão natural em sua própria conta para que ele sofresse, sangrasse e morresse. Longe disso, ele só tem imortalidade, mas por amor supremo a nós, para que o homem pudesse ser perdoado, sem violação da retidão divina, o Filho de Deus assumiu a carne humana e tornou-se de fato um homem, a fim de poder oferecer no lugar do homem uma plena vindicação à justa e imutável lei de Deus. Sendo Deus, ele assim demonstrou o maravilhoso amor de Deus ao homem, ao estar disposto a sofrer pessoalmente antes que os redimidos morressem como o justo resultado de seu pecado. A majestade incomparável de sua pessoa divina emprestou eficácia suprema a seus sofrimentos. Foi um homem que morreu, mas ele também era Deus. É a morte do Deus encarnado reflete mais glória sobre a lei do que a morte de miríades de criaturas condenadas poderia ter feito. Veja o anseio do grande Deus pela justiça perfeita. Ele preferia morrer a manchar sua justiça, mesmo para ceder sua misericórdia. Jesus, o Senhor, por amor ao Pai e aos homens, comprometeu-se voluntariamente e alegremente por nossa causa a engrandecer a lei e trazer a justiça perfeita. Este trabalho foi realizado ao máximo, que nenhum jota do sofrimento foi mitigado, nenhuma partícula da obediência renunciada. Ele se tornou obediente até a morte de cruz. Agora, ele acabou com a transgressão, pôs fim ao pecado e trouxe a justiça eterna, porque ele ofereceu tal expiação que Deus é justo e o justificador daquele que crê. Irmãos, embora eu tenha dito que não havia razão para que o Filho sangrasse e morresse por sua própria conta, ainda assim havia uma razão para nós. Nosso Senhor, desde a antiguidade, na aliança eterna, foi constituído a cabeça e representante de todos os que estavam nele. E assim, quando chegou a hora, ele assumiu o lugar, carregou o pecado e sofreu a penalidade daqueles que o Pai lhe deu antes da fundação do mundo. Amém. Tem continuação. Senhor, louvado e agradecido seja o teu santo nome, hoje, sempre, eternamente. Amém.